Olá, queridos amigos, irmãos, mais uma vez aqui. Estou feliz de encontrar vocês no meio da semana, no culto de quarta-feira. É um culto de oração, onde nós buscamos ao Senhor, colocamos a Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades. Talvez você esteja ansioso por alguma coisa, talvez alguma doença, problemas com o emprego, essa carestia, que essa pandemia, hoje nós estamos em abril de 2020, pode de alguma forma isso estar influenciando na sua vida. Eu quero colocar todas as nossas petições nas mãos do Senhor nessa noite. Mas também nós temos muito que agradecer, não é? Deus é bom conosco, sua misericórdia é boa conosco, e nós também temos que ter um coração agradecido. Seja muito bem-vindo ao culto de quarta. Eu sei que vocês já fizeram os pedidos, os agradecimentos aí em casa, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos. E agora eu quero falar um pouquinho da Bíblia para você, para a gente sair daqui, nesse momento, um pouco com uma mensagem espiritual. E eu quero hoje compartilhar com vocês algo muito importante. Temos que ser sensatos na nossa vida. Devemos deixar que Deus conduza as coisas da nossa vida. Por isso, gostaria de chamá-lo para participar desse culto. E o título da meditação de hoje é O Rico Insensato. É uma parábola de Jesus. Essa parábola está em Lucas. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 12. No Evangelho de Lucas, capítulo 12. Abra sua Bíblia enquanto eu tomo um pouco de água. Nos versículos 15 até o 34. Porque existe também uma promessa muito bonita depois desses versos. Mas eu quero, nesse momento, colocar nas mãos de Jesus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Vamos orar para que Deus nos abençoe do jeito que nós estamos. Feche seus olhos. Querido e maravilhoso Deus, estamos mais uma vez reunidos, usando a tecnologia, não podemos estar perto um dos outros, mas estamos unidos no mesmo Espírito e desejosos, Senhor, que o Espírito Santo esteja no nosso meio também. Querido Deus, os teus filhos se ajoelharam em casa e colocaram para ti todos os seus desejos, as suas indagações, as suas lutas. Quem sabe, Senhor, eu oro por alguém que está precisando de um sustento. Quem sabe, Senhor, eu oro por alguém que está precisando de um milagre na sua vida conjugal. Eu oro pelos pais que pensam nos seus filhos, pelos filhos que pensam nos seus pais. Alguém que está doente e precisa de restabelecer sua saúde. E eu coloco, Senhor, cada um desses pedidos em tuas mãos. A seu infinito amor e misericórdia, o Senhor possa nos atender. Se for possível, atenda-nos, Senhor, rápido. Se não, nos dê fé para esperar o momento que o Senhor vai nos dar essa bênção. Também elevamos a Ti, Senhor, votos de agradecer tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Pai eterno. Por favor, Senhor, conduza-nos agora, nesses momentos de estudo da Tua Palavra. Te peço e desde já te agradeço a Tua presença e as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Estamos aqui numa parábola que Jesus contou sobre a vida, né? E essa parábola vem nos dando uma lição muito poderosa. Então, Lucas, capítulo 12, os versículos 15 a 34. Acompanhe comigo a leitura. Então lhes recomendou: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiam ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Fique tranquilo, está tudo sob controle. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Naquela noite ele iria morrer. Para que tudo isso? Para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E então aqui vem um trecho da Bíblia que eu quero que conforte a sua vida, o meu coração, a nossa vida.
A seguir, dirigiu-lhes Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros, todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, quanto mais você vale do que as aves do céu, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansioso pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva de hoje, que está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-vos de vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe o que necessitai delas. Buscai primeiro, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis dos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui nós acompanhamos a história, irmãos, de um rico insensato. E logo em seguida, Deus relata a vida de um pobre confiante. O rico insensato, ele trabalha para ter riquezas para poder assossegar-se. Já o pobre confiante confia de que Deus se cuida dos pequenos animais, dos lírios do campo que não têm vida, apenas a vida vegetal. Quanto mais você, que é um ser humano criado, a menina dos olhos de Deus. Vemos o contraste entre alguém que confia em si próprio e alguém que confia nas coisas de Deus. Vamos lá. O rico insensato. Em primeiro lugar, na abundância, pensou apenas em si mesmo. Quando ele viu que tinha tido sucesso nas suas colheitas, ele olhou para os lugares e disse assim: eu vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir maiores, porque eu tive muito sucesso e abundância nas minhas colheitas. Não preciso de ninguém, não preciso pensar em ninguém, eu já estou farto, vou guardar tudo que eu tenho e vou me assossegar. O egoísmo é um dos piores males que existe no coração do homem. Quando ele busca os seus sonhos de consumistas, os seus sonhos megalomaníacos, nunca ele está satisfeito. Uma outra característica também, regala-te. Ele diz para si mesmo: agora que você conseguiu, agora que eu fiz tudo que eu queria, eu não preciso me preocupar mais com nada. Se esquece que quem dá tudo é Deus. E a chuva cai sobre os ímpios e sobre os justos. Deus, ao abençoar o homem justo, também abençoa o ímpio. Nós jamais devemos dar o valor das coisas que nós conseguimos aos nossos próprios esforços. Naquela noite, o que aconteceria com o homem? Ele morreria. E o que valeu a pena? O que vale a pena quando nós conquistamos o mundo e perdemos a vida eterna? Certa feita, Jesus estava andando com os seus discípulos. E eu fico imaginando, na minha imaginação, que ele estava assim num campo de trigo, andando num caminho entre os trigais que chama, será? Aquelas árvores balançando, aquelas pequenas espigas, Espigas que chama, balançando. Imagina a cena. E naquele caminho ali, ele olha para os seus discípulos e diz assim: se vocês perderem esta vida, vocês ganharão aquela vida. Deus usa duas palavras ali para a vida. Zoe é a vida normal, do dia a dia.
Se você perder essa vida por algum motivo, por amor de mim, qualquer promessa de Cristo, você ganhará a vida eterna. Nesse mundo você pode fazer todas as coisas, pode correr em busca dos seus sonhos, não há pecado nisso, queridos. Agora, pecado é quando nós não priorizamos as coisas de Deus. Quando terminamos de conseguir os nossos grandes feitos, nós olhamos para nós mesmos e dizemos, conseguimos. E não damos a Deus o devido valor das nossas bênçãos. Olha agora que interessante, o pobre confiante. Em primeiro lugar, não andeis ansiosos pela vida. Existe uma época mais terrível na nossa vida, na nossa geração, do que essa de março, abril de 2020, onde uma pandemia mundial colocou-nos em xeque a nossa existência? Por mais que às vezes se faça um sensacionalismo sobre isso, uma euforia desnecessária, mas como um vírus, irmãos, que lá do outro lado do mundo pode afetar-nos aqui e levar tantas pessoas à morte, ou levar uma histeria coletiva que nessa. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam a sua confiança nas coisas de Deus, descansam, não tem ansiedade nessa vida. Quer dizer então, pastor, que eu devo levar a vida de qualquer jeito? Não, não disse isso. Você tem que lutar pela sua vida, você tem que conquistar as coisas. Você tem que sonhar, queridos. Sonhe em estudar, sonhe em casar, sonhe em ter um carro, sonhe em tudo. Mas não ande ansioso pelas coisas desse mundo. As coisas desse mundo são coisas. O tempo corrói as coisas, os tesouros dessa vida. Mas a vida eterna que a gente pode ganhar, essa é tesouro que vive eternamente. A segunda coisa daquele pobre confiante, né? Segunda coisa, Deus os sustenta. Queridos, eu posso estar falando para alguém que está agoniado, angustiado. Que você tenha fé hoje de colocar os joelhos no chão. Porque se você for fiel, 100% fiel a Deus, mas veja, tem que ser 100% fiel a Deus. Deus não desampara o seu filho. Se as aves do campo, irmãos, não têm celeiros e elas têm comida, se o lírio do vale não se preocupa, mas Deus tece aquele corpo de flor e folhas tão lindo, por que você, que é um ser humano, que Jesus morreu na cruz, está preocupado com o sustento? Às vezes não é aquilo que a gente quer. Às vezes você pede para Deus um carro, e diga para mim, qual que é um carro que você gostaria de ter? Diga aí, eu não estou te ouvindo aqui, mas eu vou dar um tempo aí. Que carro você gostaria de ter? Por exemplo, um Corolla, olha que legal. Carrão bonito. Eu tenho alguns carros que eu sou muito de carro não, mas tem alguns carros que eu acho muito bonito. E às vezes Deus te dá um Fusca. Fusquinha, 79, inteirão, com boa mecânica. Tem 4 rodas, tem direção, tem porta para entrar. Te leva do ponto A no ponto B, mas não é um Corolla, mas é um Fusca. Senhor, eu queria um Corolla, mas Deus te deu um Fusca. É uma ilustração. Deus sustenta com aquilo que é necessário para a sua vida. Vamos aprender a agradecer a Deus pelo que Ele nos dá, do que ficar chorando pelo que Ele não nos deu. Porque às vezes Deus te dá o suficiente. O pobre confiante, ele confia no sustento de Deus. E também confia que nós não podemos acrescentar um côvado da nossa vida. Um palmo, um pé, 1 metro. Qual de nós aqui, irmãos, pode mudar alguma coisa na nossa vida? Essa vida de 80 anos, ela tem que ser vivida almejando a vida eterna. Nós não vamos acrescentar nem tirar nada. Por isso, se contente, se assossegue, confie. Algumas coisas na Bíblia aqui, os planos dos homens às vezes são muito contrários aos planos de Deus. E são tão contrários que Deus não permite que eles sejam construídos. Creio muito que Deus às vezes não lhe dá o que você pede, porque se lhe desse, você se perderia. Porque Deus sabe o limite da nossa ganância, o limite dos nossos sonhos.
E eu prefiro ser um pobre homem nesse mundo e um rico herdeiro do reino dos céus. Pense nisso. Algumas vezes os homens quiseram fazer coisas que não eram do agrado de Deus. E Deus não permitiu. Por exemplo, em Gênesis capítulo 11, os versículos 1 a 9. Ora, toda a terra tinha uma só língua, um só idioma, e deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos, queimemo-nos bem. Os tijolos serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Olha os planos dos homens. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, todos têm uma só língua, e isso é o que começa a fazer, agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Eles disseram assim: nunca mais Deus vai nos pegar pelo dilúvio. Nós vamos fazer uma estrutura, um prédio tão alto, que ele atingirá as nuvens, e quando tiver dilúvio nessa terra de novo, nós nos esconderemos lá. E olha que interessante. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de todas as terras. E dali o Senhor os espalhou sobre a face da terra. Plano dos homens. Eu vou construir uma torre que toque nos céus, para que eu fique livre da justiça de Deus. Para que eu não precise mais prestar contas a Deus. Vou viver do jeito que eu quiser, vou fazer o que eu quiser. E se Deus resolver me castigar de novo, eu subo na minha torre e escapo do seu juízo. Deus então fez assim, ó, e ninguém mais se entendeu. Os planos de Deus são diferentes dos planos dos homens. Alguns outros exemplos? Coração duro de Faraó. Deixa o meu povo ir. Não, não deixo. Então Deus mandou a praga. Endureci o coração do Faraó. Deixa o meu povo ir. Eles precisam me adorar. O povo é meu. Já passou o tempo que eu prometi que ficava e agora eles são meus. Eu preciso levá-los para um lugar. Não, eu não deixo. E assim foi. Sucessivamente, 10 vezes. Até que Deus então disse: eu vou matar todos os primogênitos. E então o Faraó deixou ele ir. Faraó era considerado Deus sobre essa terra. E ele se achava maior que o Deus dos judeus. O relatório dos 12 espias. Logo depois eles chegaram no lugar, Deus falou assim: ó, escolha um de cada tribo, eu vou mandar na terra que mana leite e mel que eu vou te dar. Dá uma olhada na terra como ela é boa. Dá uma olhada na terra como os frutos são gigantes. Vai te alimentar, vocês vão ter realmente um lugar. Deus havia prometido isso para Abraão. Mas os 12 homens foram na terra e 10 voltaram falando sobre o quê? Sobre os gigantes daquela terra, sobre as dificuldades daquela terra. Povo pessimista. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a nossa vida, mas nós só conseguimos enxergar os gigantes da nossa vida, os problemas da nossa vida. Só Josué e Caleb enxergaram o que? As bênçãos da nova terra. Olha que povo, duro de coração. Ficaram 40 anos no deserto. E daquele povo, só Josué e Caleb viram a cidade, a nova terra. Queridos, quem somos nós frente aos desígnios de Deus? Estamos transitórios por esse mundo. 80 anos. E depois tudo acaba. Mas podemos escolher. E depois dos 80 anos, tudo começa. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Esse eu quero ler com vocês. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 4, versículos 13 a 16. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 16. O título é A Falibilidade dos Projetos Humanos. Está escrito o seguinte, Tiago, capítulo 4, 13 a 16. E agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida?
Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece? Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas agora vós jactais das vossas presunções, e toda jactância tal como esta é maligna. O que eu vou fazer? Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, diz: quem são vocês para pensar assim? Vocês são uma névoa. Eu me lembro uma vez, eu era pastor na região da PAC, pastor da Igreja Central de Jaú e das regiões ali. Quem sabe alguém lá de Jaú está assistindo, um abraço para vocês, queridos. Passei só um ano aí, mas foi um ano muito bom, aprendemos muito com vocês. Lá no Sani, que virou Nova Jaú agora, Mineiros do Tietê, 2 córregos, Torrinha, Brotas. Um beijo para vocês. Também ali o Potonduva, né? E uma vez eu fui fazer um concílio pastoral lá em Campinas, que é a sede da associação. E na volta, eu vim bem de manhã, terminou muito tarde, eles pediram para a gente ficar lá, porque a gente não deve viajar à noite. E logo de manhã, eu saí do hotel e vim para casa. E eu me lembro que quando eu cheguei ali em Sumaré, mais ou menos, começou uma névoa. Mas eu nunca vi tanta névoa na minha vida. Eu sei que era um pouco cedo, mas aquela é uma região que tem algumas montanhas, algumas serrinhas, né? E eu me lembro que eu vim com névoa de próximo ali de Americana até 2 córregos. Para quem conhece aquela região, são uma centena de quilômetros. Eu nunca na minha vida andei com tanta névoa. Você tem que ter um trabalho redobrado, porque você não enxerga muito à sua frente. Tem que andar um pouco mais devagar e aquela névoa. Por quê? Porque era uma manhã nublada e fria. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei ali perto de Brotas, ali uns 40 quilômetros antes de Brotas, saiu o sol. E quando saiu o sol, imediatamente a névoa sumiu. Aquele vapor que fica assim, suspenso, né? Quando sai o sol, ele simplesmente desaparece. A névoa. Somos névoa. Queridos, não somos nada. Isso é fato. Somos seres mortais e fracos e frágeis. Mas somos comprados por um alto preço. Não sejamos insensatos na nossa vida. O que nós viermos a fazer, sonhar, planejar, coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. Porque mesmo que somos frágeis, nos braços de Jesus, somos mais que vencedores. Quando Eva teve o seu segundo filho, e ela chamou ele de Havel, que em hebraico quer dizer uma névoa, é porque ele era frágil e a sua esperança, porque ela imaginava que Caim seria o filho da promessa. Mas Havel foi o seu segundo filho, e ela se desesperançou. A esperança do homem pode acabar em pouco tempo, porque nós somos névoa. Basta o sol aparecer. Mas, queridos, existe uma passagem no livro de Eclesiastes, capítulo 1, os versículos 1 a 2, que diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é Havel. Tudo é vaidade. Um mundo sem Deus é um mundo de vaidades. Não há nada de novo debaixo do sol, diz o pregador. Pregador na língua hebraica é kohelet, aquele que fala, aquele que faz reflexões da sua vida. Ele disse assim, de tudo que eu tenho ouvido, no final do livro ele diz, o resumo é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque não existe nada nesse mundo tão importante do que deixarmos que Deus reine em nossa vida. Queridos amigos, tudo a partir disso é Havel. É uma poeira fina, é uma névoa. Tudo é vaidade. Vaidade das vaidades. Para aquele que não ama a Deus, vaidade das vaidades.
Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que nesse momento, nós podemos confortavelmente descansar nos braços do Senhor. Mais ou menos uns 9 anos atrás, eu estudava ainda, 9 anos não, acho que um pouco mais, 9 anos. Eu estava no último ano, mais de 10 anos, uns 10 anos, estava no último ano de teologia. E eu me lembro que naquela época, nós tivemos o Rubens, a Letícia, nasceu em 2009 aqui em Pirajuí, aqui perto de Bauru. E fomos para a Bahia ter o último ano. E eu lembro que naquele ano eu nem pude trabalhar, porque eu precisava cuidar dele. E a Letícia estudava, fazia pedagogia. Eu estava no último ano de teologia. E nós revezávamos. E eu me lembro uma tarde que o tempo fechou. E na Bahia, ali na região do Recôncavo, não existe inverno. É muito difícil fazer frio. Porque lá, as estações do ano é seco e chuvoso. E geralmente quando é chuvoso não dá muitas pancadas, não chove muito forte. Mas naquele dia à tarde, a Letícia estava fazendo pedagogia, terminando lá na escola, e eu estava em casa com o Rubinho, meu filho mais velho, o Rubens. E naquele dia, irmãos, talvez eu não tenha visto outro dia desses. O céu escureceu ali na cidade em Capoeiro-Sul, uma vila perto de Cachoeira. O céu escureceu de uma tal forma que eu nunca tinha visto aquilo na Bahia. Porque geralmente esfriava um pouco, chovia bastante, mas não dava tempestades. E começou então a soprar um vento forte. E nós morávamos na Vila dos Teologantes, assim, do lado tinha um muro, e do lado do muro tinha uma rua que era da vila, o muro dividia ali o final da escola com aquela vila de Capoeiro-Sul, e existia uma mini floresta, assim, com árvores bem altas. E aquelas árvores começaram a balançar de um lado para o outro, assim, uma coisa que eu achei estranho, e nesse momento o Rubens acordou. E eu lembro, né, um beijo muito grande para a família do pastor Joaquim e da Márcia, né, pessoas muito queridas. Numa das transmissões elas estavam ao vivo. Um beijo para você, Márcia, talvez você esteja ao vivo hoje também. Ela me deu um berço, me deu de presente um berço, que era da Raquelzinha, da menorzinha dela, ou da Rebeca. Eu sei que era uma das duas. E aquele berço era forte, né, feito com uma madeira boa. E o Rubens acordou assustado com aquele barulho, né, com aqueles relâmpagos, com aquele assoviado feio da tempestade, né? Ele acordou assustado e começou a chorar. E ele segurava no berço e balançava o berço. E o papai veio lá, né? E você sabe que o papai não é a mamãe. A mamãe pega o bebê assim, né? De um jeito que ele até fica tranquilo, né? O papai pegou o bebê Rubens assim, e ele chorava, porque estava fazendo barulho, estava dando raios, trovões. Eu me lembro que eu apertei ele assim no meu peito, muito forte, o Rubinho, e ele chorava, e eu comecei a falar assim: fique tranquilo, filho, você está com o papai, fique tranquilo, filho, papai está aqui. E o desespero do Rubens foi se transformando numa calma, numa tranquilidade. Irmãos, eu fiquei com medo daquela tempestade. Eu me lembro que um dos fios do poste se desligou e chicoteava assim a energia, acabou a energia. Me deu muito medo naquela tempestade. Mas o Rubens aqui no peito do papai, eu segurei ele forte. E o desespero dele se transformou num sono. E enquanto caiu o mundo lá fora, o Rubens estava calmamente dormindo no peito do papai. Como é bom estarmos nos braços de Deus. Pode haver uma tempestade lá fora. Pode haver incertezas. Pode haver medo. Mas quando você está nos braços do Pai, você consegue dormir tranquilo, mesmo nas tempestades. Querido irmão, querido amigo, descanse nos braços do Senhor. Deus está nesse momento oferecendo para você ficar no colo do papai. E não tem nada mais gostoso do que o abraço do Pai. Eu quero orar para você que está aflito, que está triste, que está ansioso. Eu quero orar por você que tem se apegado muito nos seus planos e não tem dado certo.
venha para os braços do Pai. Por favor, feche seus olhos. Quero orar por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, pega no Senhor em teus braços. Que toda ansiedade, medo, que todo o pavor que esse mundo tem nos dado ultimamente, que toda tristeza e angústia se cessem e que nós nos encontremos no aconchego dos teus braços, a paz e o Espírito, Senhor. A calmaria de pessoas que descansam em Ti. O nosso mundo ao redor é tudo vaidade, Senhor. Mas nós queremos as coisas mais importantes do reino dos céus. Que aprendamos a descansar no Senhor. Que aprendamos a viver nas Tuas promessas, Senhor. Guia-nos por esse caminho. E que nós não sejamos desapontados ao confiar em Ti. Mas muito pelo contrário. Que a nossa vida descanse e se alegre nas coisas de Deus. Se eu oro nesse momento para alguém que está assistindo esse vídeo que tem estado aflito, por favor, Senhor, o acalme. Que o Espírito Santo invada a nossa mente e o nosso coração. E que a paz de Cristo reina na nossa vida hoje. Fique conosco, Senhor. Dê-nos a Tua companhia hoje e sempre. É aquilo que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que bom. Acabou, né? Ajeitamos um pouco o tempo para ter uma mensagem um pouco maior, mas acabou. Estou muito gostando de fazer isso por vocês, mas eu preferiria estar aqui abraçando vocês. Em breve a gente vai voltar à normalidade. Que até lá Deus continue fortalecendo a sua fé. Um grande abraço, um bom restante de semana. Sábado nos encontramos com uma pequena mensagem pastoral, com as atividades especiais da Novo Tempo feito para você, tá bom? Nos encontramos lá. Um grande abraço, esse é o meu desejo, minha oração, que você tenha paz na sua vida hoje e sempre. Fique com Deus. Até mais. sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou o amém, eu sou a estrela da manhã. Eu morri na cruz
salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor. E minha destra Não falhará, não falhará. Não há o que temer, não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou contigo, eu sou teu Deus. De maneira nenhuma vou te abandonar. E se a gente duvidar disso, estaremos duvidando do poder e da graça de Deus para nos salvar e resgatar. Ele é contigo. Graças a Deus, louvado seja o nome dele.